Gente, então, eu vou falar para vocês agora do coração. Então, a gente esquece um pouquinho os padrões do parênquima pulmonar e vamos falar de coração. Então, eu vou falar para vocês sobre área cardíaca, né, o que leva ao aumento da área cardíaca, comentar a respeito de alterações do átrio direito, alterações da artéria pulmonar, alterações da aorta ascendente e da crossa, alterações do tronco da artéria pulmonar, alterações do átrio esquerdo e os aumentos ventriculares, certo? Então, vamos começar um pouquinho lembrando a anatomia. Falei na primeira aula a respeito da anatomia, lembrar que a silhueta cardíaca ela é dada à esquerda pelo ventrículo esquerdo, à direita pelo átrio direito, tá? Então, lembrar disso. À direita, átrio direito, à esquerda eu tenho o ventrículo esquerdo. As câmaras mais centrais são o ventrículo direito e o átrio esquerdo. Tá? Essas duas câmaras são câmaras mais medianas, que não aparecem adequadamente no raio-x. Tá? No raio-x eu tenho a definição aqui do átrio direito e do ventrículo esquerdo. Consigo definir também a aorta e o tronco da artéria pulmonar. Deixa eu só encostar a porta aqui. No perfil, eu tenho a identificação do ventrículo direito, né, a principal câmara que encosta aqui na parede torácica, e o ventrículo esquerdo, essa câmara mais posterior. Tá? Acima do ventrículo esquerdo, eu tenho o átrio esquerdo, tá? Que ele é um pouco mais visível no perfil, mas é uma câmara que, radiograficamente, no raio-x convencional, ela é estudada por sinais indiretos. Eu vou mostrar para vocês. No perfil, o coração deve ocupar aproximadamente 1/3 de toda a extensão external. Ok, então nossa radiografia de frente e do perfil. Então, a área cardíaca. A gente falou o seguinte, a área cardíaca, o índice cardiotorácico, ele é a relação entre o maior diâmetro transverso do coração comparado ao maior diâmetro da caixa torácica. Em adultos, essa relação tem que ser menor que 50%, tá? Chamada razão cardiotorácica ou índice cardiotorácico, tá? Ou simplesmente área cardíaca. O que isso quer dizer? O coração normal, gente, ele tem que caber aproximadamente menos da metade do hemitórax, tá? Então, o coração, voltando aqui, a gente mede o maior eixo cardíaco, divide aqui pelo maior eixo da caixa torácica. Esse coração ele tem que caber, tá? Até, considerando aqui metade da caixa torácica, esse coração deve caber completamente, tá? Em uma das metades. Esse é o padrão normal de um coração. A gente vê um coração muito aumentado, ele, no caso aqui, extrapola esse limite. Então, isso é uma cardiomegalia. Existem graduações, cardiomegalia grau 1, 2, 3 e 4. Tá? Foi por muito tempo utilizado, mas as pesquisas mostraram que não tem muita importância prática. Tá? Para o cardiologista, é interessante ter uma noção do quão grande esse coração se encontra. Então, como que a gente faz? Ao invés de ficar colocando simplesmente em graduações, a gente descreve o valor. Então, a gente mede, lá na hora no computador, o maior diâmetro do coração, divide pelo maior diâmetro da caixa torácica, coloca o índice cardiotorácico de 0,65. Então, eu sei que ele está aumentado. Tá? Esse paciente está 15% a mais do que era o esperado para ele. Tá? Então, a gente coloca, quando é acima de 0,50, a gente coloca a porcentagem. Então, um coração aumentado, ele pode ocorrer por 3 motivos. Porque ele tem uma doença cardíaca, porque ele tem derrame pericárdico e porque a gente vai ver que essa aqui é a principal causa em paciente acamado, raio-x feito no pronto-socorro. Existe um fator que aparenta um aumento cardíaco, e a gente já viu isso no começo da aula. Tá? O raio-x tende a magnificar o paciente que faz o raio-x em AP, em antero-posterior, e a gente vai ver que o paciente que respira pouco, o paciente obeso, aquele que não consegue inspirar na realização do exame, tende a apresentar um coração alargado. Tá bom? Então, por isso que a gente, na descrição do raio-x, se vocês pegarem um laudo nosso,
a gente coloca como silhueta cardíaca aumentada, o aumento da silhueta cardíaca. A silhueta cardíaca, ela não é só o coração, ele tem pleura, gordura pericárdica, linfonodos, tecido mediastinal. Então, uma avaliação pormenorizada vai ser dada pelo ecocardiograma, tá? Ou métodos mais avançados, como a tomografia e a ressonância cardíaca. Então, vamos começar ao contrário. Quando o coração não tem nada a ver com a história e o raio-x dá a silhueta cardíaca aumentada. Então, a gente tem que procurar saber o seguinte. Esse raio-x pode ter sido feito em AP, uma causa comum em paciente internado. Esse paciente não respirou adequadamente, então é um paciente obeso, uma gestante, paciente com ascite, um paciente que não contribui, porque ele está rebaixado, um paciente que não entende o que você falou, um paciente idoso. Tá? O paciente pode estar rodado para um lado ou para o outro, principalmente rodado para a esquerda, tende a ter também um aumento da área cardíaca. Bom, e uma causa menos comum, uma alteração anatômica, o pectus scavatum também roda o coração e quando é feito o raio-x ele aparece com uma área cardíaca aumentada. Então vamos mostrar cada um desses para vocês. Então o raio-x, paciente acamada, então o raio-x em AP, existe uma magnificação dessa área cardíaca, enquanto no PA seria o nosso raio-x anatômico. Então só mostrando aqui, ó, o raio-x em PA, que seria o raio-x normal, o mesmo paciente. Raio-x em AP. Vejam, ó, escápula se projetando nos campos cardíacos. Vejam que eu não tenho ó, o estômago aqui fazendo nível. Então, aqui eu estou em pé, aqui ele estava deitado e no AP. Vejam que a área cardíaca de um, a área cardíaca do outro. Tá? Comparando as duas, tá? A gente vê que a área cardíaca aqui é muito maior do que a área cardíaca nesse caso. E é o mesmo paciente, tá, gente? Exatamente, o mesmo paciente. E um paciente saudável, esse raio-x aqui foi feito para aula. Tá? Era um paciente saudável, tá? Que a gente pediu para fazer um raio-x no leito, para mostrar como que o raio-x com o paciente acamado tende a aumentar a área cardíaca. Simplesmente por aquela diferença de posição, tá? Tende a magnificar a área cardíaca. Respiração. O paciente não respira adequadamente. Então, eu tenho que identificar pelo menos 10 costelas ou 6 espaços intercostais. O paciente que não respira bem, da mesma forma, o coração tende a ficar mais horizontalizado. Bom, então a gente percebe aqui o seguinte, ó. Primeiro espaço, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto aqui na lateral. Esse outro paciente que a gente acabou de fazer aqui em cima, ó, primeiro espaço, segundo espaço intercostal, terceiro, quarto, quinto. Primeira costela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, a décima aqui embaixo. Então, esse paciente tinha que ter respirado, o diafragma tinha que ter descido até aqui. Então, vejam, a pouca respiração também interfere. Então, o que a gente mais percebe em raio-x com defeito técnico é o paciente no leito que respira pouco. Isso gera um aumento da área cardíaca. Para esses pacientes, a gente usa uma frase especial nos laudos, aparente aumento da área cardíaca. Eu não tenho certeza que não exista uma doença aqui, mas mais provavelmente é um erro técnico. Mas como ter certeza disso? Só repetindo um raio-x. Como o paciente está acamado, é um paciente muitas vezes CTI internado, não tem como repetir naquele momento. A gente deixa aparente aumento da área cardíaca, o controle é feito na alta desse paciente. Então, o paciente respirou pouco. Uma outra condição, o pectus scavatum, né, o tórax, seria o tórax negativo, uma angulação negativa do externo. Tá? O que é o pectus? A gente vê que o externo do paciente normal, ele é uma angulação neutra, tá? Ou discretamente abaulada. E no caso desse paciente, é uma angulação negativa. Então, o que esse pectus faz? Encosta no saco pericárdico, esse coração tende a ficar rodado. O que seria o átrio direito aqui? A anatomia é distorcida, deformada. Tá? Seria aqui, se nós fizermos maior eixo desse jeito, eu vou ter uma área cardíaca aumentada. E vejam, ó, é um paciente jovem. Tá? Na maioria das vezes, isso aqui é um achado anatômico, não traz grandes implicações. Esse paciente pode ter dor pleurítica pelo ruflar, né, pelo atrito pericárdico, e limitações durante o esforço físico. Tá? Mas na maioria das vezes, são condições limitadas, sem grandes repercussões. Então, lembrar, raio-x subinspirado, paciente acamado, pectus scavatum. São condições que levam a um aparente aumento da área cardíaca. Derrame pericárdico. O derrame pericárdico,
muitas vezes pode acontecer com um coração normal, por exemplo, um derrame pericárdico viral, o lúpus, né, que tende a manifestar no tórax e no coração com derrames pericárdicos, hipotireoidismo, doenças do pericárdio. Então, todas essas doenças, muitas vezes o coração é absolutamente normal e a imagem cardíaca é aumentada. Então, existe uma pequena quantidade de líquido no espaço pericárdico. Esse líquido, ele se acumula posteriormente ao ventrículo esquerdo e, com o aumento do volume, tende a acumular na borda direita do coração. Então, é isso aqui, ó. Tende a migerar, com o passar do tempo, um aspecto que a gente chama em moringa, né? Coração em moringa, ou coração em delta, coração em triângulo, um aspecto triangular do coração. Tá? Esse é o chamado coração em triângulo. Tá? Como que a gente chega no diagnóstico de derrame pericárdico? Suspeitando pelo raio-x, confirma no ecocardiograma. Tá? Não existem sinais radiográficos que falem para mim que isso aqui é líquido. Tá? Simplesmente eu tenho aqui um aumento da área cardíaca de aspecto triangular desse coração. Então, foi feito um ecocardiograma mostrando, ó, uma película aqui de líquido, no caso, uma espessura até grande. Eu posso, inclusive, pela tomografia também, foi feita a tomografia mostrando, ó, isso aqui é uma densidade de líquido, né, uma grande quantidade de líquido circundando o coração. Lembrar que o derrame pericárdico, a principal causa é a insuficiência cardíaca, mas eu tenho causas não cardíacas, né? Então, infecção, tumores, um implante pericárdico, pericardite, lúpus, trauma. Então, o paciente com trauma torácico fechado, transmissão de energia à esquerda, pode vir diretamente para o coração, lacerar o coração, fazer um derrame pericárdico. E pós-cirúrgico, manipulação cirúrgica, por exemplo, uma ponte safena, uma cirurgia cardíaca, pode evoluir com um derrame pericárdico pós-operatório. Então tá. Então, falei de causas em que o coração em si, ele pode não ser culpado. Então, o paciente acamado, o paciente pouco respirado, o paciente no leito, pectus excavatum, um paciente com derrame pericárdico, todas elas são causas em que o coração muitas vezes não tem culpa. Mas e quando o coração tem uma câmara comprometida? Então, agora vamos ver o aumento da área cardíaca com alterações na anatomia cardíaca. Então, vamos começar falando de cada câmara. O aumento do átrio. O aumento do átrio ele é raro e geralmente é associado a cardiopatias congênitas. Então, o átrio direito geralmente é uma câmara que normalmente aponta para as 9 horas, tá? E ele tende a ocupar cerca de 1/3 do maior eixo cardíaco. Então, a gente percebe aqui um átrio direito normal, ele ocupa cerca de 1/3 aqui do eixo cardíaco e aponta geralmente para 9 horas. O átrio aumentado, eu vou ter um aumento dessa relação, ele vai ocupar mais do que 1/3 e a ponta tende a ficar entre 9 e 12 horas. Então, aqui um exemplo para vocês, ó, seria aqui a ponta do átrio. Muitas vezes é difícil definir direitinho o que é a ponta do átrio, mas a gente percebe o seguinte, ó, colocando aqui a linha média do coração, a gente vê que o diâmetro aqui desse átrio é praticamente igual o diâmetro à esquerda. Então, esse coração ele está ocupando aqui à direita praticamente o mesmo tanto que a esquerda. Então, é um átrio muito aumentado. Nesse caso aqui, era um paciente com cardiopatia congênita. Na maioria das vezes, é cardiopatias com shunt esquerda-direita. Ok, prontinho, voltando aqui, tá? Só fui arrumar um negocinho aqui. Então, o aumento do átrio direito, ele é mais comum em patologias congênitas, patologias com shunt esquerda-direita, que é o seguinte, o sangue, ele retorna das câmaras esquerdas para a direita. Quando que ocorre isso? CIA,
CIV, PCA, né, persistência do canal arterioso. Então, são cardiopatias com shunt esquerda-direita, tá? E não corrigidas. Então, são alterações geralmente congênitas e raras. A gente não pega isso muito na prática diária, tá? Geralmente as crianças nascem cianóticas, né? Tendem a ter um comprometimento mais grave, então o diagnóstico já é feito mais precocemente. A gente não pega muito aumento de átrio direito. Então, só mostrando aqui um outro exemplo, que seria o átrio direito desse paciente, tá? Praticamente, quando a gente passa, né, o eixo aqui do átrio é igual o eixo aqui do ventrículo, né, o diâmetro aqui do átrio igual ao diâmetro do ventrículo. Então, átrio direito, lembrar, a ponta do átrio fica ali entre 6 e 9, no aumento, a ponta desse átrio sobe das 9 às 12, e o maior eixo do átrio vai ocupar mais que 1/3 da área cardíaca. Artéria pulmonar. A artéria pulmonar, ela reflete hipertensão pulmonar quando está aumentada. A gente vai avaliar a artéria pulmonar, principalmente aqui à direita. Vocês estão ouvindo, gente? Tá ok. Deixa eu voltar aqui. PowerPoint que deu para... Deixa eu voltar no PowerPoint aqui. PowerPoint que encerrou. Okay. Isso. Então, artéria pulmonar, quando a gente vai avaliar a artéria pulmonar, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Na maioria das vezes, a direita é mais fácil de avaliar, porque do lado esquerdo eu tenho tanto a aorta quanto o tronco da artéria pulmonar na frente da artéria, propriamente dita. Então, eu avalio a artéria pulmonar mais à direita. Mas as patologias são geralmente bilaterais. É muito raro um comprometimento unilateral da artéria pulmonar, um aneurisma isolado de um lado, ou um trombo, um TEP, um tromboembolismo pulmonar, comprometendo uma artéria só sem repercussão na outra. Tá? Então, não preocupem, a gente avalia de um lado, que é mais fácil identificar a direita. As patologias são bilaterais. Então, é uma medida simples, a artéria pulmonar aproximadamente 1,7 centímetros, ou 1,5 centímetros, tá? Que é arredondado na literatura, a gente simplesmente faz a medida. Então, nesse caso aqui, 2,5 centímetros, muito aumentada. Tá? A gente percebe um coração muito grande. Tá? A gente vai ver que a artéria do outro lado também está aumentada, mas o tronco da artéria pulmonar está na frente, atrapalhando um pouco a avaliação. Então, o aumento da artéria pulmonar, sinal de hipertensão pulmonar. Então, outro exemplo, um aumento da artéria pulmonar. A gente viu que aqui o átrio direito está ótimo, pequenininho. A aorta ascendente. A aorta ascendente, tanto a aorta ascendente quanto a crossa são interligadas. É o começo da aorta ascendente, vira crossa ou cajado, a aorta descendente. Então, a crossa aórtica, ela é pouco visível em adultos e jovens, é mais visível nos adultos, idosos e hipertensos. A crossa aórtica, ela raramente passa, a gente não vê ela passando o nível do átrio. Tá? Elas são câmaras que aqui o nível do átrio direito geralmente é o limite da aorta ascendente. É um limite anatômico assim, estabelecido, tá? Porque existem medidas próprias que são feitas na tomografia. Tá? Então, no raio-x, ela não deve se projetar além da borda direita do coração. Então, um exemplo, né, aqui da aorta ascendente, a aorta ela vem ascendente, passa aqui para o meio, crossa o cajado da aorta e desce a aorta descendente. Tá, esse aqui é um raio-x que a penetração não está boa, está muito branco, tá, um defeito de penetração. Então, passou o limite do coração. O que leva a esse aumento da aorta ascendente? Disparada hipertensão. Hipertensão e doença aterosclerótica. Tá?
menos comumente a estenose aórtica. É muito comum a gente ter estenose, que é o estreitamento de um vaso, a jusante, né, a montante ou a frente, né, para cima daquele ponto de estenose, é comum uma dilatação. Então, sempre que eu tenho uma estenose, é comum eu dilatar para frente. Mas as causas mais comuns, hipertensão e doença aterosclerótica, e vão ser as mesmas causas que vão levar ao aumento da crosta aórtica. Tá? Então, falando da crosta, a crosta é mais fácil de ser identificada, a gente mede. Então, a gente tem 1,5, 1,7 aqui na artéria pulmonar, 3,5 na crosta ou cajado da aorta. O que aumenta esse cajado? As mesmas causas do aumento da aorta ascendente. Hipertensão, aterosclerose, dissecção e aneurismas. Inclusive, a dissecção e os aneurismas são causados pela hipertensão, a causa mais comum, hipertensão descontrolada. Bom, então a gente mede no dia a dia, laudando raio-x, a gente faz muitas medidas. Então a gente sempre mede crosta, mede a artéria pulmonar, mede o índice cardiotorácico de todos os pacientes. Nesse caso aqui, a aorta ascendente está aqui, está boa, tá? Não tem nenhuma alteração. O átrio direito também está bom. Aqui é outro raio-x com defeito, gente. Pouco penetrado. A pouca penetração, eu não consigo identificar a coluna, fica tudo branco. A gente escreve isso. Erro técnico, raio-x com defeito técnico, baixa penetração ou quando é muito excesso de penetração. No caso aqui, tá uma aorta aneurismática, né, uma aorta muito ectasiada, tá, muito dilatada. Bom, acima de 3,5 dilatação, acima de para crosta aórtica, acima de 4,5 a gente já descreve como aneurismática. Tá? O aneurisma é descrito como um aumento acima de 50% do calibre normal daquele vaso. Bom, então, uma aorta acima de 4,5, 5 centímetros, a gente já chama de aneurismática. Aí vai para a tomografia para se fazer o diagnóstico anatômico correto, né? De onde começa, onde que vai. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, media 6,2, mostrando, olha a aorta ascendente desse paciente, ó, mas muito ectasiada, muito abaulada, tá? No perfil, mostrando a aorta ascendente aqui, toda calcificada. Foi para a tomografia, a gente vê que ela tinha um aneurisma muito grande da ascendente, do cajado da aorta, toda a aorta era aneurismática. Tronco da artéria pulmonar. Então, alterações no tronco ocorrem em associação com hipertensão. Então, é muito comum a gente identificar aumento do tronco e aumento das artérias pulmonares. Porque o que é o tronco? É a saída da artéria pulmonar principal ali do coração direito, antes de bifurcar ramo direito e esquerdo. Aquilo é o tronco da artéria pulmonar. É antes da bifurcação nos ramos principais direito e esquerdo. Então, a referência, a gente traça uma reta da crosta da aorta, tocando aqui o ventrículo esquerdo. Esse espaço é o espaço do tronco da artéria pulmonar. Ele não deve passar essa linha. Tá? Essa é a regra do tronco da artéria pulmonar. Ele pode preencher, tocar, mas não deve passar, uma regra prática. Existem medidas, tá? Mas a gente utiliza essa regra prática. Tá? Então, não deve passar esse limite dado pela uma linha passada da crosta da aorta, tocando aqui o ventrículo esquerdo. Então, não deve passar esse limite. Alguns exemplos. Observem aqui. Aonde que é a aorta? A aorta desse paciente está aqui, ó. O ventrículo esquerdo aqui embaixo, aproximadamente. Muitas vezes o paciente tem coxim gorduroso, não fica tão visível, é aproximado. A gente passa uma reta, vejam, ó, o tronco da artéria pulmonar, ó, passou e muito. Esse paciente também tinha um aumento da artéria pulmonar direita, da esquerda aqui atrás. Isso aqui é uma hipertensão pulmonar essencial, idiopática, muito grave. São pacientes jovens que evoluem para descompensação respiratória muito cedo. Tá? O tratamento medicamentoso até conseguir um transplante de pulmão. Muito grave. Olha o tamanho, inclusive era até aneurismática já, essa artéria pulmonar. Então, outro exemplo, mesma coisa. Tá? Então, mostrando aqui, passa pela aorta, pelo ventrículo esquerdo, uma artéria pulmonar aumentada, o tronco da artéria pulmonar passou essa reta. Então, aumento da artéria pulmonar. Átrio esquerdo. Se tem uma câmara que pode cair em prova para vocês, digo não somente aqui da radiologia, mas de concurso de forma geral, é o átrio esquerdo. É uma
câmara danada para cair em prova, porque ela não dá sinais muito claros, são sinais indiretos, e são sinais muito clássicos na radiologia. Antigamente, antes do eco, da tomografia, se estudava muito esses sinais. Então, o átrio esquerdo é uma câmara que fica mais no meio, igual eu falei para vocês, ela não é visível na radiografia normal. Então, ela é projetada aqui na linha média, junto com o ventrículo. Então, um átrio esquerdo aumentado, o que ele vai determinar? Ele vai determinar um abaulamento aqui da silhueta cardíaca, aqui à esquerda, entre o tronco da artéria pulmonar e entre o ventrículo esquerdo. Tá? Então, eu vou ter um abaulamento, ou chamado quarto arco. Por que o quarto? A aorta é o primeiro, tronco da artéria pulmonar é o segundo, o ventrículo esquerdo é o terceiro, aqui seria o quarto. Então, esse aqui é um dos sinais, quarto arco. O outro sinal é o chamado duplo contorno atrial. Tá? Eu tenho o contorno do átrio direito e, de repente, vai aparecer um outro contorno. É o duplo contorno atrial. Então, são os dois sinais mais clássicos de aumento de átrio esquerdo. Tá? O que causa geralmente o aumento do átrio? Estenose mitral. Então, paciente com febre reumática, paciente com doença valvular, né, descontrolada, paciente com cirurgia de válvula, pode evoluir com aumento de átrio esquerdo. Então, vamos ver. Esse aqui é um átrio esquerdo calcificado, raro a gente pegar uma imagem dessa, inclusive com uma prótese no átrio. Então, aqui são sinais. Ó, é um paciente que tem uma cardiomegalia. Né, esse paciente tem, a artéria pulmonar está boa, tá? Aqui a vascularização normal, está ok. O que esse paciente apresenta? A gente vê aqui, ó, a aorta, tronco da pulmonar, de repente, existe um abaulamento aqui o ventrículo esquerdo. Então, isso aqui é um sinal de aumento de átrio esquerdo. E desse lado, mesma coisa, eu vejo aqui o átrio direito, de repente, eu vejo um abaulamento dentro da silhueta do átrio direito. Então, são os dois sinais de aumento de átrio esquerdo, quarto arco e sinal do duplo contorno atrial. Então, quarto arco, aqui o arco do átrio direito, de repente eu vejo uma outra imagem aqui dentro. Então, ninguém perguntou, não. O que faz barulho, gente, aqui eu acho que é alguém perguntando alguma coisa aqui. Outro exemplo. Então, a gente percebe aqui, ó, mesma coisa. Tronco da pulmonar, ventrículo esquerdo, tenho aqui um abaulamento. Observe aqui a mesma coisa, ó, aqui é o átrio direito, de repente eu vejo ó, um abaulamento lá dentro do átrio direito. Eu vejo duas imagens. Isso é o sinal do duplo contorno atrial. A gente percebe que, na maioria das vezes, o sinal que mais aparece é o quarto arco. Tá? Então, aorta, tronco da pulmonar, que é aqui, o tronco é sempre no nível da artéria, tá, gente, para não confundir. Fica sempre no nível da saída aqui da artéria pulmonar esquerda. Eu vejo esse abaulamento, que é o quarto arco, e aqui o ventrículo. Tá? Então, aqui uma aorta de calibre normal, um átrio, nesse caso aqui um átrio direito de calibre normal. Certo, gente? Outros sinais. Esses são sinais descritos, só para vocês saberem, de pouca aplicação prática. O átrio esquerdo, se ele crescer para cima, como ele é uma câmara mais apical, né, mais cranial, ele encosta na carina. Carina é a bifurcação aqui, traqueia, carina, bifurcou. O ângulo carinal, ele é aproximadamente 120 graus. Tá? Então, eu tenho um aumento do ângulo da carina. Mas isso é extremamente subjetivo e difícil de valorizar, mas é descrito. Outros sinais de aumento de átrio esquerdo, aumento do ângulo carinal. Outro sinal, aqui mostrando inclusive aqui, ó, até o quarto arco aqui, ele pode subir. Às vezes ele não aumenta o ângulo da carina, mas ele deixa o bronco-fonte esquerdo mais retificado. O grande problema é que esse bronco ele já é mais retificado que o direito mesmo. Então, o quanto valorizar? Mas saibam que é descrito sinal de aumento de átrio esquerdo, aumento da retificação do bronco-fonte esquerdo. Então, aumento do ângulo da carina e da retificação do bronco-fonte esquerdo. Antes do eco se popularizar, uma forma de se estudar aumento de coração era dando contraste, a gente dava bário para o paciente ingerir, né, um metal pesado que é eliminado,
o paciente ingere esse contraste, até hoje é utilizado em exames do esôfago. E a gente vê justamente isso, o que comprime o esôfago, o que desloca o esôfago. Como o esôfago é uma estrutura de mediastino posterior, o coração de mediastino médio, se o coração crescer para trás, ele vai deslocar o esôfago. Então, o esôfago deslocado para a esquerda, posteriormente, esse aumento de câmaras esquerdas, ventrículo e átrio. Tá? Então, outro sinal de aumento do átrio esquerdo, desvio posterior e lateral esquerda do esôfago. Tá? Não se faz mais isso por conta do eco, né? É mais para vocês saberem. Então, de forma prática, o aumento de átrio esquerdo, a gente vai procurar duplo contorno do coração e duplo contorno, o quarto arco e o duplo contorno atrial. E, finalmente, para a gente encerrar, coração aumentado. Como que eu vou saber se é um coração com aumento ventricular esquerdo ou aumento ventricular direito? Então, assim, o paciente tem um aumento de área cardíaca. Vocês vão ver muito durante a passagem de corrida, principalmente na cardio, eles olham o raio-x e falam, ó, esse aqui é um coração de padrão direito, tá? É um coração de padrão esquerdo. Então, como saber se é de ventrículo direito ou de ventrículo esquerdo? Existe a forma prática, que é olhar a ponta do coração. Coração com a ponta não visível e com área cardíaca aumentada e ponta não visível, geralmente é ventrículo esquerdo. Ponta do coração subiu, geralmente é ventrículo direito. Só que é uma análise um pouco limitada. Tá? Pelo seguinte, coração muito grande, ele não vai levantar a ponta. Tá? Esse coração, paciente muito obeso, com um coxim gorduroso também, é difícil avaliar essa elevação da ponta. Então, o que é o jeito mais fácil de avaliar? O paciente tem cardiomegalia, deu um índice cardiotorácico maior que 0,5. Apresenta aumento da aorta ascendente, ou aumento do arco aórtico, ou aumento de átrio esquerdo. Então, são câmaras do coração esquerdo que estão aumentadas. Então, é ventrículo esquerdo. Tá? É predomínio de ventrículo esquerdo ou coração de predomínio esquerdo. Da mesma forma, então aqui um exemplo. Então, área cardíaca aumentada. O que está aumentado nesse paciente? Olha a aorta ascendente, uma aorta tortuosa, crossa aumentada. Esse é o padrão mais comum que a gente observa, que é o padrão do paciente hipertenso, aterosclerótico, paciente Chagas, paciente com hipertensão crônica. Aqui, no caso, um paciente com uma aterosclerose, inclusive um aneurisma, né, de aorta torácica, então leva um aumento da área cardíaca, porque eu tenho um problema, uma aorta dura, esse coração tem que fazer muita força para empurrar esse sangue por essa aorta toda ectasiada. Um outro exemplo, a aorta toda tortuosa, tá? Então tudo padrão de coração esquerdo. Um outro exemplo, coração, área cardíaca aumentada, o que a gente observa aqui? Ó? Olha o quarto arco aqui, o arco do átrio esquerdo. Então, átrio esquerdo aumentado, isso é câmara esquerda, coração esquerdo. O coração esquerdo, pelo perfil, ele oblitera essa janela retrocardíaca, tá, gente? Por quê? Aqui eu tenho o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo é um pouquinho para cima. Então, preencheu essa janela retrocardíaca, esse é coração esquerdo. Gerou o chamado sinal da coluna, né? Ficou branco aqui atrás na coluna, também sinal de aumento de coração esquerdo. E ao contrário, área cardíaca aumentada, paciente apresentando átrio direito, artéria pulmonar aumentada, ou tronco da artéria pulmonar aumentada, isso é predomínio de ventrículo direito ou coração direito. Tá? Então, daqueles exemplos, uma criança com cardiopatia congênita, um aumento do átrio direito, aqui, ó, aqui até a ponta do coração ajudou, elevou. Mas um paciente com uma área cardíaca muito aumentada, eu não consigo identificar muito bem. O que eu tenho evidente aqui? Artéria pulmonar, artérias pulmonares aumentadas e o tronco da artéria pulmonar. Então, esse é coração direito. Tá? Então, área cardíaca com predomínio de câmaras à direita. E no perfil, o que eu tenho? O preenchimento das câmaras direitas são câmaras mais anteriores, ventrículo esquerdo, né, e o átrio, ventrículo direito e o átrio direito. Elas vão preencher essa janela retroesternal. E lembrar, gente, o grande, apesar de parecer fácil, de parecer sistematizado, área cardíaca muito aumentada, a gente não consegue falar. Geralmente todas as câmaras estão aumentadas. Então, é um aumento global do coração. Tá? Nesse caso aqui, inclusive com sinais daquele coração bojudo, né, moringa, do derrame pericárdico.
Tá bom? Então, nesse caso aqui, acentuado aumento da área cardíaca, a gente não fica preocupando em tentar identificar se é direito ou esquerdo, porque não dá, tem aumento de tudo. E possivelmente derrame pericárdico. Esse paciente, inclusive, tem sinal de derrame pleural, olha aquela curvatura lateral que a gente viu, ó, branco, lateralmente aqui. Tá? A gente não vê o seio costofrênico desse lado, muito homogêneo, que também tem derrame pleural. Então, uma área cardíaca muito aumentada. A gente questiona um derrame pericárdico aqui, sinais de derrame pleural bilateral. Então, é um paciente com bastante comorbidade. Certo, gente? Peguem o material que eu disponibilizei no Google